Para quem está começando a reeducação alimentar, um problema muito forte é a questão da necessidade de estar o tempo todo tendo que colocar alguma coisa na boca. Parece que te dá um clique e o tempo todo você tem que estar beliscando alguma coisa. Principalmente se você trabalha sentado, se você trabalha em escritório. O que pode ser feito para melhorar essa questão? A primeira coisa é entender como que o nosso cérebro se comporta quando isso acontece. Afinal de contas, por que a gente age dessa forma mesmo sem estar com fome, né? É o seguinte, existem alguns mecanismos que o nosso cérebro confunde e interpreta como sinal de fome. É aquela história que você já deve ter ouvido com relação a, poxa, bebe água. Bebe água não é à toa. O nosso cérebro, ele muitas vezes confunde o sinal de desidratação, ou seja, em vez dele mandar para o nosso cérebro a informação de, ó, corpo, você está com sede, ele manda a informação errada, e ele manda a informação assim, ó, corpo, você está com fome. E, na verdade, o seu corpo está simplesmente desidratado. E aí tudo que você tem que fazer é beber água em vez de comer qualquer coisinha. Então, a primeira alternativa é você tentar beber alguma coisa, se hidratar, em vez de ir no belisquete, lá no tradicional da comidinha. A segunda coisa é bem interessante, que isso daí foi feito num experimento onde eles estavam observando os vícios pontuais de rotina, né, das pessoas. E eles ficaram observando a rotina de um rapaz que trabalhava em escritório e ele tinha o vício de sempre beliscar alguma coisa, impressionantemente, sempre no mesmo horário do dia, que era no final do expediente dele. E era no final do expediente, ou seja, era no momento do dia que ele já estava mais cansado, mais assim de saco cheio, pô, trabalhou o dia todo, estava mais entediado, mais fadigado. E aí, o que eles observaram da rotina, né? Qual foi a conclusão do estudo? Eles observaram que enquanto esse rapaz ele tinha atividade, né? Enquanto ele tinha que demandar o foco dele para o trabalho, ou então enquanto ele era requisitado a fazer outras coisas, ele muitas vezes se esquecia de comer. Não só ele, mas como vários outros participantes do experimento. E ao passo que, conforme ia chegando no final do dia, ou seja, conforme a gente ia gastando a nossa capacidade de concentrar, né? Conforme a gente vai ficando cansado, conforme a nossa bateria vai acabando, a tendência dele se sentir com vontade de comer e ansioso, ocioso, era maior. E aí o que ele fazia? Ele adquiriu uma rotina, ele adquiriu um hábito que era sempre na mesma hora, sempre o mesmo comportamento, que era o seguinte, dava por volta das 5, que era o horário que dava o clique nele de que, pô, tô mega cansado, já não consigo prestar mais atenção nas coisas que eu tenho para fazer, ele pegava, levantava, ia até a cafeteria e pedia sempre a mesma coisa, biscoito e café. E aí ali era o momento que ele trocava uma ideia com alguém, batia um papo, comia o negocinho dele, e aí ele conseguia voltar para a mesa dele. E aí os cientistas observaram esse comportamento em várias pessoas. E não só com a questão de trabalhar em um escritório, mas com outras situações da vida. E o que eles observaram foi o seguinte, que as pessoas tendem a procurar uma distração para quando você está entediado ou quando você está mentalmente cansado, que era o caso do rapaz. Porque assim, ele dava o gás dele todo durante o dia, demandava a energia dele, enquanto ele tinha ocupação, estava tudo bem. Ele não precisava, ele nem lembrava que ele tinha fome. E quando ele ficava de saco cheio, ele se obrigava a dar uma pausa. E a forma que ele se obrigava a fazer essa pausa era através da comida. Então, na verdade, ele não estava com fome, ele estava procurando uma forma de deixar o cérebro dele menos entediado. E, na verdade, ele buscava uma fuga por uma distração, por um pequeno momento de prazer, que depois, na sequência do experimento, os cientistas colocaram
uma segunda fonte de prazer, que era, por exemplo, só fazer a volta na cafeteria sem comer nada, simplesmente para conversar com as pessoas. E aí constataram que a necessidade dele de comer já deixava de ser tão latente. E a conclusão é, o nosso cérebro, ele tá o tempo todo procurando formas de deixar a gente, de proporcionar o prazer pra gente, né? E o que a gente não pode deixar é que a nossa única fonte de prazer seja a comida. Então, a primeira coisa, observa se você tá sentindo fome ou se você realmente se você está desidratado, né, a questão da água, ou se você realmente está sentindo fome. Segundo, pensa se você realmente precisa comer o que você está prestes a comer, ou se é só o seu cérebro entediado procurando uma distração, que nem o rapaz da cafeteria. Faz o teste, vê se, poxa, deu fome. Pô, tenta ligar para um amigo, tenta, se você está em casa, ver um pouco de TV, tenta fazer uma coisa que te gere outra fonte de prazer sem ser através da comida. Porque, né, assim, 70% das vezes vai ser só o seu cérebro procurando uma forma de ter uma pequena fonte de prazer, procurando uma distração. E muitas vezes isso vai ser na forma de comida. Então procura uma outra fonte de prazer. E uma terceira coisa que pode ser feita é você pegar e inserir nesse momento que você está mais ansiosa, aquela, poxa, com vontade de botar comida na boca, é você inserir atividade física. Por quê? Porque o exercício, ele vai naturalmente desencadear no seu cérebro a liberação de um monte de hormônios do prazer, né? E como o nosso corpo, ele tende a comer justamente para buscar o prazer, você vai estar substituindo a fonte. E aí você vai estar aumentando o seu pico de hormônios do bem, te causando mais bem-estar, e ao mesmo tempo vai estar otimizando o seu dia, vai estar colocando a sua rotina de atividade física e vai diminuir as chances de você faltar ao seu treino. E essas são 3 dicas bem eficientes de como você começar a parar de inserir aqueles mini lanchinhos ao longo do dia, principalmente se você trabalha sentado 24 horas por dia.